Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 115 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 335, 336, 337 e 338 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito do desenvolvimento das atividades dos químicos. Nesse sentido, diz o artigo 335 da Consolidação das Leis do Trabalho que é obrigatória a admissão dos químicos nos seguintes tipos de indústria: de fabricação de produtos químicos, que mantenham laboratório de controle químico, de produtos oriundos de reações químicas dirigidas como cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refino de óleos vegetais ou minerais, sabão, celulose e derivados. Portanto, a consolidação das leis do trabalho, ao tratar a respeito do exercício profissional dos químicos, em seu artigo 335, determina a obrigatoriedade de admissão desses profissionais nas indústrias de fabricação de produtos químicos, aquelas indústrias que mantenham laboratório de controle químico e nas indústrias de produtos oriundos de reações químicas dirigidas, como cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refino de óleos vegetais ou minerais, sabão, celulose e derivados. Todas essas atividades industriais, portanto, têm que manter em seus quadros profissionais a presença dos químicos legalmente estabelecidos para este exercício. Diz o artigo 336 da Consolidação das Leis do Trabalho que no preenchimento de cargos públicos exigir-se-á dos candidatos que sejam habilitados ao exercício profissional de químicos. Dentro daquela sistemática que temos trazido às nossas aulas, é importante verificar que ainda assim, nestas situações relativas ao exercício profissional dos químicos, a consolidação das leis do trabalho tem trazido à baila situações bastante corriqueiras.
porque nos parece óbvio que para o exercício da função de químico, o candidato ou mesmo o aprovado em concurso público tem que portar em si as obrigações legais e os conhecimentos técnicos específicos para o exercício das funções de químico. Não tendo diploma de nível superior, não tendo registro nos conselhos regionais e federais de química, não possuindo nenhuma condição para o exercício profissional dentro da área de química, é por óbvio que o candidato não poderá exercer essas funções a que ele se candidatou. Portanto, continua a consolidação das leis do trabalho a portar em si determinações legais totalmente desnecessárias e que poderiam ter sido alijadas do contexto seletista pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, também denominada Reforma Trabalhista, mas o legislador reformista resolveu deixar de lado estas situações e mantém acesos esses artigos dentro do ambiente juslaboral brasileiro. Diz o artigo 337 da Consolidação das Leis do Trabalho que fazem fé pública os certificados de análises químicas, pareceres, atestados, laudos de perícias e projetos relativos a esta especialidade, desde que assinado por profissionais químicos legalmente habilitados. Portanto, estando os profissionais químicos legalmente habilitados nas formas dos artigos anteriores, estudados em aulas pretéritas deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, os certificados de análise clínicas, pareceres, atestados, laudos de perícias e projetos relativos a esta especialidade química, desde que assinados por profissionais químicos legalmente habilitados, fazem fé pública e não podem ser contestados a não ser por prova muito específica e poderosa. Fora disso, tem fé pública os documentos assinados por esses profissionais químicos legalmente habilitados. Diz o artigo 338 da Consolidação das Leis do Trabalho que é facultado aos químicos regularmente habilitados o ensino superior em escolas oficiais oficializadas, ou seja, em escolas públicas ou em particulares oficializadas como tal pelo Ministério da Educação e Cultura dentro da área de Química. Aqui também parece-nos repetir uma situação que na prática já é bastante desenvolvida, por óbvio que aquele profissional que se habilita para o ensino superior na área de Química tem que estar regularmente habilitado para o ministério dessa disciplina e, portanto, as escolas de ensino superior, tanto as públicas quanto as privadas, certamente já exigirão dos professores esta especialização específica dentro da área da Química, que é a disciplina em que o profissional do magistério irá ministrar nos seus cursos
em que as matérias de química sejam obrigatórias. Continuando ainda o artigo 338, o parágrafo único é totalmente inconstitucional face à igualdade existente entre brasileiros e estrangeiros, perpetrada pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º caput, em que iguala em direitos e obrigações tanto os brasileiros quanto os estrangeiros que resolvam portar residência e trabalho dentro do território nacional. Portanto, o parágrafo único do artigo 338, ao facultar prioridades aos grupos que a eles se referem de profissionais químicos, excluindo outros tipos de profissionalização química necessária para o ensino em grau superior, é eivado de inconstitucionalidade, porque não pode haver distinção entre brasileiros e estrangeiros em qualquer modalidade de campo da vida, inclusive nas áreas relativas ao exercício de qualquer profissão. A única coisa que se exige é a habilitação legal para esse exercício, não importando se o indivíduo que vai prestar este concurso de sua atividade profissional seja nacional, oriundo, seja ele naturalizado ou seja ele estrangeiro. Portanto, o parágrafo único é totalmente inconstitucional e, por isso, não merece consideração maior neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, nesta nossa aula de número 115, e gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nas nossas aulas e pedir àqueles que ainda não o fizeram ou não fazem, que deixem seus likes nas nossas aulas e se inscrevam no nosso canal, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar a manter ativo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e poder distribuir ao maior número de pessoas possível o conhecimento aqui arregimentado. Muito obrigado a todos.